somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Agora o Senhor, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de receber honra, só Ele é digno de receber glória, só Ele é digno de receber louvor, só Ele é digno de ser exaltado, só Ele é digno, só Ele é digno. Só Ele é digno e nós fomos criados para dar glória a Deus. Eu fui criada para poder ver a glória de Deus. Eu fui criada para dar glória a Deus. Eu fui criada para manifestar a glória de Deus. Eu fui criada para permanecer da glória de Deus. Que a glória de Deus seja o meu melhor lugar. Que a presença de Deus seja um lugar onde eu desejo estar todos os dias. Pois Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Queremos entronizar o Teu santo nome. Dizer que nós te amamos. Dizer que nós estamos ansiosos por Ti. Desejosos de Ti, Senhor amado. O Senhor não é um visitante. O Senhor é a figura principal de tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é para Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa vida, Senhor amado. Que o Senhor possa receber a nossa adoração. Que o Senhor possa receber as nossas palavras. Que o Senhor possa receber os nossos momentos de gratidão. Que o Senhor receba o nosso dia a dia. Que o nosso dia a dia glorifique o Teu santo nome, Senhor. Que o seu dia a dia glorifique o nome de Jesus. Como é importante, irmãos, como é importante para nós termos isso no nosso coração. Pensar que o nosso dia a dia tem que glorificar o nome do Senhor. Acordarmos de manhã e nos levantarmos e pensarmos, Senhor, o meu dia a dia tem que Te glorificar. Eu tenho que ver o Senhor no meu dia a dia, nas minhas pequenas ações. Eu tenho que ver o Senhor nos meus relacionamentos. Eu tenho que ver o Senhor nas minhas atividades rotineiras. Então, em nome de Jesus, que o seu dia possa ter sido cheio da glória de Deus. Amém? Seja bem-vindo. Você está no culto da Igreja Metodista Sal da Terra, em Nova Iguaçu. Pastor Washington Luiz, Pastor Washington Nunes, Pastor Moisés Caetano. Meu nome é Viviane. Sou casada com o Pastor Washington. E nós estamos aqui como povo de Deus para trazer uma palavra para você de paz, de esperança, para que você possa cada dia mais aprender a glorificar e adorar o nome do Senhor. Porque a gente aprende, mas a gente tem que sempre aprender mais. A gente sabe, mas a gente tem que sempre querer saber mais. Então eu queria te pedir um favor agora, nesse momento. Eu queria que você convidasse um amigo seu para poder entrar aí, né? Ser edificado. Por quê? Porque Deus derramou sobre nós uma graça hoje, nos deu uma palavra. Eu queria que você não ficasse só com você, mas que você compartilhasse essa live, que você abrisse uma sala, pode abrir uma sala do nosso culto, que você chamasse seu amigo, que você marcasse seu amigo nos comentários, para que ele pudesse, para que ele possa ser edificado pelo que ele vai ouvir agora.
Amém? E não se esqueça que nós, da Igreja Metodista Sal da Terra, nós não estamos com espaço físico ainda. Não estamos atuando no espaço físico, mas nós estamos trabalhando. Então, se você quiser, tiver um pedido de oração, quiser receber uma palavra pastoral, se você quiser um aconselhamento, se você estiver passando por alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco através do Instagram da igreja ou do Facebook da página Metodista Sal da Terra. E a gente também tem o nosso canal também no YouTube, que você vai ver todas as pregações, todos os momentos de paz e esperança que a gente sempre coloca lá. É Metodista Sal da Terra Oficial no YouTube. E eu acredito que essa ministração vai estar também no canal no YouTube, mas nada melhor do que estar participando juntamente conosco, e você pode comentar, que tem uma equipe também da mídia que vai estar te respondendo, interagindo com você nesse momento, tá bom? Então eu queria agora que você pegasse a sua Bíblia comigo. Nós não vamos nos alongar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 10. Nós vamos trabalhar três livros hoje, que eu quero fundamentar bem essa palavra. A gente vai trabalhar Mateus 11. Nós vamos trabalhar 1 Pedro 2 e Atos 16. Eu quero começar com você com o Evangelho de Mateus 11. Mas antes de começar lendo a palavra, eu queria fazer uma pergunta para você. Já aconteceu de algum momento na sua vida você estar andando e você tropeçar? Todo mundo, né? Eu posso falar uma coisa pra vocês, posso confessar algo. Uma vez eu quebrei até um dente tropeçando. Entendeu? Então assim, acontece muito das vezes, às vezes, andando na correria e a gente tropeçar. E aí eu queria fazer uma outra pergunta pra você. O tropeço na sua vida impediu que você caminhasse? Fez com que você mudasse de rota? Fez com que você voltasse para casa? Porque às vezes você tropeça, você cai, você machuca o joelho, machuca o braço. E aí você às vezes tem que voltar, tem que ir para um médico, ou tem que parar a caminhada, porque você tropeçou. Ou você, depois de tropeçar, você limpou o seu joelho, limpou o seu cotovelo, lavou a sua cara e foi mesmo depois de ter tropeçado. Então hoje a gente vai falar sobre os tropeços. Hoje a gente vai falar sobre tropeço. E eu não sei se você já ouviu essa expressão na Bíblia, ou alguém já disse isso pra você, mas Jesus Cristo, ele pode ser uma pedra de tropeço. Isso te causa escândalo? Comenta aí. Jesus Cristo, ele pode ser uma pedra de tropeço. Mas como assim, Viviane? Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Como que ele pode ser uma pedra de tropeço na minha vida? Ele é o meu Senhor, eu o amo, eu preciso dele, eu gosto dele, eu quero me relacionar com ele. Mas ele, às vezes, pode ser uma pedra de tropeço. E você precisa identificar isso, a gente vai falar sobre isso essa noite. Então eu queria que você abrisse lá, como eu já disse, Mateus 11, versículo 6, que diz assim. Aqui a gente vê Jesus conversando com os discípulos de João Batista. Por quê? Porque Jesus estava pregando e ensinando, e os discípulos de João Batista, eles vieram a pedido de João Batista questionar se Jesus era realmente aquele que eles estavam esperando, que os profetas tinham dito que viria. E aí você vê Jesus Cristo falando para os discípulos de João Batista, porque João Batista estava preso. E aí Jesus, ele fala assim, olha só, vocês vão voltar lá, tá? E vocês vão dizer para João Batista o seguinte, digam para ele que eu estou anunciando o evangelho, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, pessoas estão sendo ressuscitadas e esse evangelho está sendo pregado. Aí eu quero que você leia lá no versículo 6, que está escrito exatamente assim. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. Ora, Jesus Cristo está falando aqui para os discípulos de João Batista que ele poderia ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? Como que um homem poderia ser pedra de tropeço na vida de alguém se um homem que cura, que liberta, que salva, que transforma, que ressuscita morto? Que tipo de público é esse que Jesus Cristo, ao invés de ser o libertador, o Filho de Deus vivo,
aquele que ressuscita mortos, aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, aquele que tem poder sobre as coisas criadas, sobre a natureza, como que ele poderia ser pedra de tropeço? Não, nunca. De maneira nenhuma na minha vida, pedra de tropeço nunca, de jeito nenhum. Ele é a pedra que eu construo e que eu edifico. E aí você vê lá em 1 Pedro 2, abre comigo, 1 Pedro 2, versículo 7. Pedro, olha o que Pedro diz. 1 Pedro 2, versículo 7 diz assim: portanto, para vocês, os que crerem, olha isso, esta pedra é preciosa. Então, uma pedra, ela pode ser preciosa para mim, mas pode ser uma peça de tropeço para uma outra pessoa. Uma pedra pode ser uma pedra de tropeço para mim, e aquela mesma pedra eu posso pegar e posso edificar alguma coisa. Depende de como eu me lido, eu lido com essa pedra. Depende de como eu me conduzo com essa pedra. Olha só o que Pedro diz. Portanto, para vocês, os que crerem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se o cristianismo de Jesus Cristo, que é o único evangelho que deve ser pregado... Nossa, já, aqui ó, Paulo teve até efeito especial. Não te ofendeu em nenhum momento da sua caminhada, você está em um evangelho que não é o de Cristo. Eu vou repetir. Se o evangelho de Jesus Cristo, do Deus vivo, do Jesus ressurreto, não te ofendeu em nenhum momento na sua caminhada, você está num cristianismo falso. Você está no evangelho errado. Por quê? Porque Deus nos ofende. Mas Ele nos ofende não para que nós continuemos ofendidos. Ele nos ofende para poder trazer sobre nós a libertação. E aí eu quero explicar para você o que é isso. O que é essa pedra de tropeço? Por quê? Porque Jesus Cristo também disse para Pedro, lembra? Quando Pedro teve aquela revelação, e que Jesus Cristo falou assim, antes de Pedro ter revelação de Jesus Cristo, eles estavam conversando, e Pedro falou para ele assim, é necessário que eu vá para Jerusalém, para que eu seja morto. E Pedro falou assim, não, Senhor, você não vai, Jesus, você não pode fazer isso. E Jesus Cristo falou para ele o quê? Arreda-te de mim, Satanás, porque você está sendo para mim pedra de tropeço. Certo? E logo depois, lá na frente, nesse mesmo texto, um pouquinho mais à frente, você vê que o próprio Pedro, aquele que falou para Jesus, olha, você não faça isso, Jesus. E Jesus fala para ele, você está sendo para mim pedra de tropeço, é o mesmo que teve a revelação dos céus de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo fala para ele e diz assim, olha só, sobre esta pedra eu erguerei minha igreja. Então o que acontece? A pedra de tropeço, no momento, e logo depois uma pedra de edificação. E isso é muito doido, porque a gente pode conviver com isso ao longo do nosso dia. Uma hora eu posso ser uma pedra de tropeço, e outra hora eu posso ser uma pedra de edificação. Mas Jesus, Ele não quer que a gente viva nessa oscilação. Jesus, Ele quer que a gente seja pedra viva, construídas em cima da pedra angular que é Ele. E aí eu quero que você entenda o que essa pedra de tropeço significa. Por quê? Porque Satanás, ele colocou diante de Pedro naquela hora uma negação do ministério e do propósito de Jesus. Uma negação do ministério e do propósito de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio para ser morto na cruz para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E se Jesus não tivesse feito isso, nós não teríamos sido reconciliados. Então, aquela pedra de tropeço era porque estava tirando ele do seu propósito. Então, querido, há pedras que Satanás quer colocar na sua vida para poder atrapalhar você de viver o seu propósito. E você precisa ter discernimento para isso. E não se frustrar, e não se desiludir se alguém chegar para você e falar assim, olha só, isso é coisa do demônio. Arreda-te de mim. Esse seu comportamento não é legal. Isso é do inferno. Não.
Porque se Jesus não tivesse dito isso para Pedro e ele tomou aquele susto, talvez ele não tivesse tido aquela revelação. Então, entenda, é possível tropeçar naquilo que é do diabo quando ele coloca algo diante de nós, mas eu posso também tropeçar naquilo que Deus me deu. Eu vou repetir essa frase. É possível que a gente tropece naquilo que o diabo colocou para nós, que vem em nível de tentação, justiça própria, ou também eu posso tropeçar naquilo que Deus colocou diante de mim. E eu não posso ter dificuldade de tropeçar nas coisas que são de Deus. Eu tenho que ter dificuldade de tropeçar nas coisas que são do inimigo. Do inimigo das nossas almas. Eu vou dar um exemplo para você. Os mandamentos de Deus não podem ser um problema para mim. Perdoar não pode ser uma pedra de tropeço para mim. Por que Jesus está falando assim? Bem-aventurado aqueles que não tropeçam em mim. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio trazer reconciliação e ele veio trazer uma forma, uma conduta de vida. E conforme ele traz essa conduta de vida para mim, se ele fala para mim assim, olha só, Viviane, é o seguinte, falaram mal de você, você tem que ir lá e você tem que perdoar. Quando eu chego e falo assim, eu não vou. Eu me recuso, Senhor. Eu me recuso, Senhor. Foi ela que me ofendeu. Foi ele que me ofendeu. E isso é uma pedra de tropeço. Porque eu estou me recusando a cumprir algo que ele disse que seria bom para mim. Outra coisa. Se o Espírito me chama e fala, Viviane, você tem que orar. E eu me recuso a orar. Isso é uma pedra de tropeço para mim. Tudo que se refere a Jesus e o Espírito Santo, e eu não cumpro, e eu não faço, por causa da limitação da minha carne, isso é uma pedra de tropeço para mim. Por isso que Jesus está falando, eu não posso, bem-aventurado aquele que não me tem como pedra de tropeço, porque quando eu falar para ele, ele vai cumprir. Entenda uma coisa, amados, eu quero saber se você está entendendo essa pregação, então comenta, por favor. Entenda uma coisa, Jesus Cristo é o caminho, certo? Imagina um caminho. Imagina um caminho. O caminho do Senhor, ele começa com uma porta. Jesus Cristo é a porta. Nós vamos entrar por um caminho. O caminho, esse caminho vai nos levar à santificação. Se eu ficar tropeçando ao longo do caminho, eu vou ter dificuldade de chegar na santificação e na glorificação. Por quê? Porque a santificação é feita pelo Espírito Santo de Deus, mas eu tenho que matar a minha carne, eu tenho que carregar a minha cruz ao longo desse caminho. Se eu me recuso a fazer isso, Jesus Cristo é uma pedra de tropeço para mim. Eu vou dar um texto aqui para vocês agora, que se alguém tiver com alguma dúvida, vai clarear perfeitamente. Eu queria que você abrisse para mim em Atos 16, porque esse texto vai clarear exatamente o que eu estou querendo te dizer. Todo mundo conhece aquela história de Paulo e Silas, que foram presos e cantaram dentro do cárcere e as portas se abriram, ok? Mas vamos ler um pouquinho antes dessa história. O que aconteceu antes disso? Vamos lá. Abre comigo Atos 16, que diz assim, 16, 19. Paulo e Silas estavam pregando. Atos 16, versículo 16. Abre aí. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós em lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída, presta atenção, do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, esses homens são servos do Senhor, são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela agora. E na mesma hora o Espírito saiu. Olha só embaixo.
Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Aqui tem um clássico exemplo de uma pedra de tropeço. Havia uma mulher que estava possuída por um espírito maligno, adivinhador, que ela ficava perseguindo Paulo e Silas. Por quê? Eu vou te explicar isso aqui. Por que aquela mulher ficava perseguindo Paulo e Silas? E por que, mesmo ela tendo espírito adivinhador, Paulo e Silas repreendendo aquele demônio? Porque até aquele momento, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo uma verdade, certo? Ela está dizendo assim: olha só, ouçam esse homem de Deus. Ouçam o homem de Deus, porque o Deus Altíssimo enviou eles. Então vocês têm que ouvi-lo. Se Deus está sendo glorificado na boca dessa mulher, se Paulo e Silas são realmente os homens de Deus, e essa mulher está falando a verdade, por que é que Paulo e Silas expulsaram aquele demônio e tiveram discernimento espiritual? Eu vou te falar por quê. Sabe por quê? Porque depois que Paulo e Silas fossem embora daquela cidade, aquela mulher queria ganhar credibilidade, mais credibilidade ainda. Mais credibilidade ainda. Então ela estava usando a fama de Paulo e Silas para poder se prevalecer no meio daquele povo. Então, o que Paulo fez? Identificou o espírito maligno, expulsou daquela mulher, porque ele já estava ficando irritado. Só que foi pedra de tropeço. Uma libertação foi pedra de tropeço. Por quê? Porque pessoas estavam ganhando dinheiro em cima disso. Uma pessoa que é agiota, e Deus fala pra ela assim: olha só, você a partir de agora não vai mais fazer agiotagem. Você agora não vai mais emprestar dinheiro a juros. E ela não faz isso, ela simplesmente olha pro céu e fala assim: ah não, Deus sabe, Deus me ama do jeito que eu sou, e Deus sabe, santo só Ele mesmo. Pedra de tropeço. Por quê? Porque você não consegue caminhar a partir disso. Uma pessoa que não quer ser curada por causa de um benefício do INSS, pedra de tropeço. Difícil ouvir isso, né? Uma pessoa que ganha, que tem benefícios da parte da sua doença e não quer ser curada, aquilo é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Deus quer trazer libertação. Mas se está sendo dominada por um espírito maligno, traz lucro para ela, e ela não quer se liberta, porque ela não quer se desfazer do dinheiro, é um espírito maligno, é uma pedra de tropeço. Então Jesus ali naquele momento é pedra de tropeço. Por isso que ele disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Ele veio trazer as coisas à tona. Então nós temos que olhar para dentro de nós, nos sondarmos e ver assim: tem alguma pedra de tropeço em mim, Senhor? Será que eu não estou conseguindo edificar ainda a minha vida? Porque eu ainda estou fazendo do seu mandamento, do seu cumprimento, daquilo que o Senhor tem para mim, uma pedra de tropeço. E aí eu vou falar, elencar aqui pra você quais seriam coisas que a gente não deveria ter nenhum problema em cumprir. Não deveria ter nenhum cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, não deveria ter problema nenhum em cumprir essas coisas, ok? Orar não deveria ser um problema pra gente. Se você tem dificuldade de orar, Jesus Cristo, quando ele fala, ore em todo o tempo, sejam perseverantes na oração. Se você não ora, você é uma pedra de tropeço. Ter fé na palavra. Se a Bíblia diz algo a seu respeito e você vive a partir de uma ótica do mundo, isso também é uma pedra de tropeço.
esperar e confiar em Deus, e nem a tudo que nós estamos vivendo, e você ainda tem dúvidas, é pedra de tropeço. Ser humilde, a partir do momento que Deus fala para nós que Ele rejeita os soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Eu não teria problema nenhum. Eu não tenho que ter problema nenhum em ter uma postura humilde. Ser honesto não deveria ser um problema para mim ser honesto. Eu não posso atribuir como bênção eu andar na rua, ver o dinheiro caindo do bolso de uma pessoa. O dinheiro saiu do bolso da pessoa, eu estou andando, estou vendo que o dinheiro é dela, eu vou lá e pego e falo, Deus me abençoou. Pedra de tropeço. Ser obediente. Ser obediente não deveria ser pedra de tropeço. Ter compaixão. Ser misericordioso. Querer justiça. Querer justiça. Querer justiça. Não se alegrar com a injustiça. Andar mais uma milha. Perdoar. Não deveria ser problema. Perdoar. Quando Deus ele fala, se você não perdoar, eu não irei te perdoar. É pedra de tropeço. Buscar direção divina na palavra e não se sentar à roda dos escarnecedores. Deveria ser a minha busca. Fugir das... Se a Bíblia fala para mim, se a Bíblia me diz, mostra para mim que eu tenho que fugir da aparência do mal. E eu me coloco, eu sento na aparência do mal, crendo que Deus irá me proteger e irá me livrar, eu sabendo que um dia eu já fui viciado, já fui beberrão, já fui displicente, já fui maldizente, eu não posso sentar numa mesa e acreditar que Deus irá me proteger se eu não estou fugindo da aparência do mal. Responsabilidade sua, unicamente sua. Não fugir da aparência do mal. Pedra de tropeço. Jesus Cristo, quando Ele diz, olha, não se senta na mesa dos escarnecedores. E você senta. Jesus Cristo olha para você e você está me fazendo de pedra de tropeço, porque você está tropeçando no que eu disse para você não fazer. Eu disse para você não fazer isso. E você está tropeçando. Como você vai conseguir caminhar? Mas como você vai conseguir edificar? Ah, derranta la macharia na lamanassa. Deus Santo, nós somos chamados para ser edificadores. Nós somos chamados para ser construtores. Nós somos chamados para ser pedras vivas. A gente tem que edificar. É uma pedra em cima da outra. Todas as pedras de tropeço que eu posso aparecer no meu caminho, eu pego elas e coloco na pedra fundamental que é Jesus. Ele vai polir aquilo, vai mudar o meu caráter e eu vou crescer. Crescer, isso que é crescer em graça. Isso que é crescer de glória em glória, querido. Ah, não se sentar à roda dos escarnecedores. A mesma pedra que pode ser para mim de edificação, ela pode ser de tropeço. Que pedras você tem trazido pelo meio do caminho? Aonde você tem caído? Aonde? Oh Deus, se eu tropeço no que o diabo colocou para mim, eu posso me arrepender. Se eu tropeço naquilo que o diabo colocou na minha frente numa tentação, eu posso falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha carne é fraca. Pecador homem que sou o último dos homens e das mulheres. Eu me rendo diante de Ti, eu assumo as minhas fraquezas diante da Tua presença, Senhor, me ajuda nisso. E aí sim, o Senhor vem com a graça dEle sobre nós, nos libera misericórdia, perdão, nós podemos continuar. Mas se você tropeçar naquilo que Deus coloca para você, quem irá te livrar? Se você tropeça naquilo que Deus colocou diante de você, quem irá te livrar? Deus me ofende.
Deus nos ofende, querido. Eu vou dar um exemplo de um homem aqui que ele tropeçou na pedra que Satanás colocou diante dele. José. José tropeçou no pecado. Porque ele achava um absurdo se deitar com a mulher de Potifar. Então, quando o pecado se apresentou para ele, ele disse assim: eu não vou fazer isso. E ele tropeçou. Ele não conseguiu continuar a caminhada no pecado. Agora, alguns de nós, que Deus tem misericórdia, a gente transita muito bem no local que nós não deveríamos estar. A gente transita muito bem, tem muita facilidade, né? Sansão foi um que teve muita facilidade. Ele transitava muito bem no meio dos filisteus. Ele foi buscar uma filisteia para casar, mesmo ele sendo nazireu. O pastor Rocha já pregou sobre isso aqui, né? Ele não tropeçou, ele simplesmente caminhou em cima daquela pedra do pecado. Nem machucou o pé dele. Não houve tropeço. Agora, José não. José tropeçou no pecado porque ele achava um absurdo trair a Deus e trair a Potifar. Tropeçar é não conseguir continuar andando. Eu vou repetir isso para você. Tropeçar é você não conseguir continuar andando. Eu não vou fazer isso porque o meu Senhor não quer. Eu não vou falar isso porque o Senhor não gosta. Eu não vou ver isso porque isso não vai me edificar a minha vida. Eu vou falar isso porque isso é justiça de Deus. Tropeçar é não conseguir continuar andando. Nós tropeçamos em Deus ou nós tropeçamos no pecado? Ou melhor, eu nem me aproximo da pedra do pecado. Eu nem me aproximo. E aí você vê Jesus Cristo ele falando aqui, né? Em Mateus 11, algo tremendo. Ele fala assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. Resumindo, bem-aventurado é aquele que achar que eu não atrapalho a sua vida. Bem-aventurado é aquele que não acha que os meus mandamentos. Bem-aventurado é aquele que as minhas instruções não atrapalham a sua vida. E mesmo que atrapalhe, ele vai decidir continuar caminhando comigo. Porque Paulo e Silas fizeram o que era da vontade do Senhor e foram presos. José fez o que era da vontade do Senhor e foi preso também. Então, querido, a gente não vai oferecer para você e falar de um evangelho de facilidades, onde tudo é maravilhoso e tudo acontece perfeitamente bem, porque o nosso objetivo não está nesta terra, o nosso objetivo está na eternidade. Nós, como cooperadores do Espírito Santo, queremos mudar esta terra. Na medida que Ele nos permite mudar, mas nós já sabemos que esta terra jaz do maligno. Então, eu quero que você entenda, compreenda, se sonhe, veja. Olha só, Viviane, você está falando aí pra mim algumas coisas, eu tô vendo que tem algumas coisas que eu não consigo fazer, Jejum pra mim é uma pedra de tropeço. Perdoar é uma pedra de tropeço. Gente, sabe uma coisa que é pedra de tropeço na vida de muita gente? Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Porque a gente acha que para ir fazer discípulos a gente tem que ser extrovertido. Porque a gente acha que ir fazer discípulos a gente tem que ser muito animado, ter muita eloquência, ser articulado nas palavras. Não, querido, não. Você pode ver pelas pessoas que Jesus treinou nos evangelhos, que ele disse para todos: ide fazer discípulos. Tinha o Pedro, mas tinha o Judas, tinha o Tiago e tinha o João, tinha o Tomé
E tinha outros. Entendeu? Então assim, é com a sua personalidade e do jeito que você quer. E do jeito que você é, mas do jeito que Ele quer. O ir de fazer discípulos não pode ser uma pedra de tropeço para você, porque isso é mandamento de Deus. Deus, Ele quer que a glória dEle seja estendida para todas as pessoas. Esse é o anseio do Senhor. E Ele quer que nós participemos disso. Então, se isso for uma pedra de tropeço diante de você, olha, eu não consigo evangelizar, eu não consigo fazer o ID, eu não consigo pregar o evangelho, eu acho que cada um tem que tomar conta da sua própria vida, sabe? Não! Não! E o que Deus tem te dado? E o que Deus tem compartilhado com você? Isso não é para ficar em você, não é retido em você. Eu já disse isso uma vez e eu vou repetir. Você não é uma represa. Você é uma fonte. Você foi gerado, criado em Deus para ser uma fonte, para regar águas vivas. Isso não pode ser uma pedra de tropeço, porque senão você vai ficar estagnado na caminhada. Estagnado. E aí, se você identificou isso na sua vida e viu, Viviane, olha só, eu tenho algo na minha vida que eu não consigo fazer em Deus, eu não consigo concluir, eu tenho dificuldade nisso na minha vida cristã. Eu quero ler um texto com você que continua em Mateus 11 e ele está dizendo isso para você especialmente. Para você especialmente que identificou isso na sua vida. Porque ele, Jesus, deixa eu dizer algo de Jesus para você. Jesus não é o tipo da pessoa, não é o tipo de Deus incrível, maravilhoso, que chega para você e lança algo na sua cara e não vai te dar uma solução. Não, querido, Jesus não, ele não é assim. Jesus, ele olha para você e mostra para você o seu problema, mas ele também vem com a solução para você. A questão é se você vai querer agarrar a solução que ele tem para sua vida ou se você vai querer ficar só com um diagnóstico. Ok? Porque você pode muito bem ir no médico e receber um diagnóstico e sair de lá com uma bula e não querer comprar o remédio. Então Jesus é um Deus, é um Senhor, que Ele olha para as nossas fraquezas e olha só, eu não tirei você só do lamaçal do pecado, eu vou fazer com que você seja limpo e purificado pelo meu nome. E sabe o que Ele diz para você? Está lá em Mateus 11, 28, e Ele diz assim, ó, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, identificou algo? Vá até Jesus. Mas vá até Jesus em pano de saco, vá até Jesus em humilhação, vá até Jesus e diga, olha Senhor, isso é uma pedra de tropeço para mim, eu quero continuar na caminhada, eu quero crescer de glória em glória, de fé em fé. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que identifica na sua vida que tem uma pedra de tropeço, ele pode se aproximar de Jesus e falar, Jesus, eu estou cansado de sempre errar nessa área. Jesus, eu estou cansado de sempre vacilar nisso. Me ajuda. Mas seja humilde para reconhecer. Porque o humilde e o manso vai te ensinar. Mas não saia da escola do ensinamento do Senhor. Ele tem algo para ensinar você. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus possa transformar o seu viver. Que Deus possa mudar a sua história. E agora eu vou ver se você tem algum pedido de oração. O pessoal está passando aqui para mim. Eu quero agora levantar um clamor pela família da Ana Cristina, pela vida espiritual dela e pela saúde. Quero dizer, Senhor amado, que o Senhor conhece essa família, porque todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para ela. Todas as bênçãos para essa família já foram liberadas no mundo espiritual. Então, Senhor, em nome de Jesus, que se abra um portal naquela casa, Senhor amado.
E que corações arrependidos, ó Pai amado, tomem posse daquilo que o Senhor já tem liberado antes da fundação do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, que essa família possa crescer de graça em graça, de fé em fé e de glória em glória, ó Pai amado. Toma, Senhor amado, as nossas vidas em suas mãos. Constrange-nos, Senhor amado. Pode nos ofender, Senhor amado. Nos ofenda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não faça, que tu não faças como tu fez com Saul, Senhor, que apartou a misericórdia dele, Senhor amado, e o Espírito se foi. Continua nos ofendendo, Pai, porque o Senhor nos ofende para nos curar, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a refletir a Tua glória. Não queremos ser, Pai amado, um povo, Pai amado, que não reflete quem Tu és, Senhor. Arranca de nós, ó Pai amado, toda a raiz de amargura. Arranca de nós, ó Pai amado, toda indiferença. Que nós sejamos um povo conhecido por empatia, misericórdia e compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa-nos, ó Pai amado, por termos ainda no nosso meio pessoas racistas. Pessoas, Senhor amado, que declaram que te amam, mas fazem acepção de pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor amado, porque nós não fugimos da aparência do mal, mas nós nos colocamos diante do mal e nós tentamos a sua glória. Perdoa-nos, Senhor amado. Perdoa-nos, Senhor amado, por levantarmos bezerros de ouro, Pai amado. Perdoa-nos, ó Pai amado, porque estamos com saudade dos entretenimentos, ó Pai amado, e não valorizamos a Tua presença no secreto, Pai. Perdoa-nos, Senhor amado, porque sentimos tanto sono de ler a Tua palavra, mas não sentimos isso, é ficar passando nosso dedo pelas redes sociais. Perdoa-nos, Senhor amado, porque nós não nos importamos, ó Pai amado, com aqueles que não Te querem. Claro que sabemos que tem aqueles que não Te querem e o Senhor conhece todos eles, mas tem aqueles que não Te conhecem. Porque nós não testemunhamos como nós deveríamos testemunhar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. A glória é Tua. A glória é Tua, Senhor. A glória é Tua. Aleluia. Eu queria também pedir a Deus pela vida da Claudinha e da família, que essa peste que se instalou nas nações bata em retirada, e se tiver algum propósito eterno, que o Senhor cumpra o propósito deles, que Ele cumpra o propósito dele para as nações, mas que Ele também venha manifestar a glória dele, curando as pessoas. Cura a Claudinha, cura a família, Senhor amado. Cura, Senhor amado, aqueles que estão infectados. Dê um senso de sociedade, ó Pai amado, para aqueles que não estão preocupados com isso, ó Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado. Levanta Josés nos governos, ó Pai amado. Homens e mulheres comprometidos contigo, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Tu és o nosso Paizinho. Tu és o nosso Pai. O Senhor é a pedra angular, a rocha, e não será em momento nenhum pedra de tropeço nas nossas vidas. Agradecemos a oportunidade. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Esperamos você, domingo, às 18 horas, com o pastor Washington Nunes. E que Deus possa te abençoar. Essa pregação ela vai estar no YouTube também. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, porque pode ter um irmão do seu lado sendo uma pedra de tropeço e ele não sabe. Mas você pode avisar, irmão: olha, não seja uma pedra de tropeço. Que Jesus Cristo possa ser o seu edificador, para a glória de Deus Pai.
Obrigada.